Nesse vídeo eu quero te dar 10 dicas práticas de como diminuir os efeitos negativos das telas sobre a saúde da criança. Oi, eu sou Mônica Bretzky, eu sou pediatra. Hoje eu venho conversar sobre um assunto cada vez mais importante que está sendo levantado, principalmente no contexto de pandemia. Sabemos que a tecnologia em si não é um problema, e sim, geralmente é uma solução, ainda mais em tempos de pandemia, onde ela está sendo usada como coadjuvante nesse processo de educação, quando as nossas crianças não podem ir para a escola, então, através da tecnologia, continuando seu processo de aprendizagem. O desafio é saber como utilizar essa tecnologia sem que ela cause danos à saúde da criança. A Sociedade Brasileira de Pediatria, em 2016, bem antes da pandemia, hoje a gente está em 2020, né? Então fez um documento, que eu vou colocar o link aqui em cima, intitulado Conjunto de Orientações em Defesa da Saúde da Criança e do Adolescente na Era Digital. Basicamente, esse documento é um resumo de 30 pesquisas científicas nacionais e internacionais. O tempo de exposição de telas, segundo esse documento, deve ser proporcional à idade da criança e o grau de maturação cerebral e neurocognitivo. Assim, por exemplo, uma criança abaixo de 2 anos, a recomendação é que não assista à tela, nenhum tipo de tela. Essas são as recomendações desse artigo. Quero fazer um parênteses aqui, que existe uma diferença entre assistir passivamente, onde a criança fica lá assistindo, por exemplo, televisão, na minha época era televisão, e fica hipotônica, não tem ação nenhuma na frente da tela. Se você olhar, você até começa a pensar se essa criança é normal, ela fica sem ação nenhuma. Isso é assistir passivamente. Assistir ativamente é, por exemplo, onde tem um mínimo de interação, algum jogo, algum vídeo, onde você clica e você responde a criança quando ela se sente envolvida, mesmo que assistindo e não tendo interação efetiva na programação, ela tem uma certa atividade cerebral. Existe um tipo de exposição à tela que é chamada exposição funcional. Por exemplo, o que as escolas estão tentando fazer nos aplicativos, então eles interagem com o aluno do outro lado, então seria essa exposição intencional através do qual o eletrônico está sendo usado como forma de educação. Então, uma criança, segundo esse documento, abaixo de 2 anos não deveria ter exposição à tela nem 1 hora por dia, e se tiver, que não seja de forma passiva. Óbvio, né? Porque não estará desenvolvendo o seu cérebro e ele estará sendo atrofiado, em outras palavras, né? São palavras bem rudimentares, mas é mais ou menos isso. De 2 a 5 anos, o tempo de exposição à tela recomendado, o tempo máximo é de 1 hora. De 6 a 12 anos, que seria a idade pré-escolar, esse tempo pode aumentar para 2 horas. Tempo máximo permitido sem que cause lesão à saúde da criança. 2 horas para crianças de 6 a 12 anos. E para crianças adolescentes, 3 horas. Nem vou comentar, né? Como então diminuir o dano que a exposição excessiva de telas pode causar às nossas crianças? Eu vou falar a seguir algumas dicas que eu juntei, compilei, tive ideias que têm a intenção de te ajudar nessa caminhada, que é difícil, né? Porque não sei na tua casa, mas na minha casa esse mínimo já extrapolou faz tempo, ainda mais em tempo de quarentena, né? Vamos lá, as nossas dicas. Número 1. Diminuir o tempo de exposição passiva, aquela que a criança fica só assistindo, e aumentar o tempo de exposição funcional, aquela que tem a intenção de educação da criança. Por exemplo, colocar para assistir coisas em inglês, onde ela interage, né? Ou que tem algum cunho educativo, isso já ajuda bastante a diminuir os danos da tecnologia. Segundo lugar, assistir junto com seu filho a um filme, por exemplo, que você não vai ficar interagindo, então não é um bem funcional, mas é passivo, mas fique do lado dele, assista junto e aproveite as oportunidades para corrigir, para passar ensinamentos morais, éticos. Veja o que o amiguinho falou, isso não pode fazer, é feio. Então assim você está aproveitando esse tempo de tela, de assistir passivamente,
corrigindo e ensinando. Esse ensinamento vai ficar e com certeza vai ser uma exposição positiva. Lembrar que filmes violentos, onde aparece violência, tiroteio, guerra, morte, desastres, são inadequados para qualquer faixa etária. Isso porque a criança acaba aceitando que a violência é uma forma aceitável de resolver conflitos sem se importar com o sofrimento ou o dano causado à vítima. E não é isso que queremos para as nossas crianças. Então, a outra dica é sempre, nesse caso, prestar atenção na qualidade das coisas que seu filho está assistindo. Quarto, estabelecer horários e lembrar de estabelecer um equilíbrio entre a vida real e a exposição às telas. Quinto, deixar claro a importância de ter rotinas e respeitar os horários pré-combinados. Temos que lembrar que nós, como pais ou cuidadores, temos a responsabilidade de ser modelos para eles e nós mesmos temos que obedecer os combinados. Lembra aqueles horários de tela? A gente também tem que se incluir nessa. Sexto, e isso é um assunto bem importante, não permitir que as telas e a tecnologia desloquem ou movam horários de alimentação, de sono, de tudo que a criança deixe de comer, que a criança deixe de dormir e que pule horários de alimentação para ficar em mídias. Isso é bem importante. Uma criança que tem muita exposição e falta de rotina, com frequência é aquela criança que não come, que não dorme, que vai mal nos estudos. Esses são todos os efeitos colaterais de excesso de exposição a mídias em horários inadequados. Sétimo, evitar dispositivos eletrônicos, telas e TV no quarto da criança. Não deveria ter. Primeiro, porque interfere com a qualidade do sono da criança. Mesmo que o seu celular esteja desligado do lado da cama, ele está emitindo radiação eletromagnética. E segundo, já seriam as crianças maiores, a questão de segurança, né? Então, e de acessar conteúdos impróprios, redes sociais, então não ter eletrônicos no quarto. Oitavo, conversar sobre uso e regras de segurança, como por exemplo, não expor senhas, fotos, não compartilhar conteúdos impróprios, não conversar com desconhecidos, evitar comentários sobre terceiros, evitar cenas e comentários de bullying, né? Então, é bem importante a gente abordar esses assuntos com os nossos filhos, mesmo que seja difícil. Nono, vigiar os sites e os vídeos e os aplicativos que seu filho tem entrado pelo histórico, né? Então, sempre checar, sempre conferir o que está sendo assistido. E décimo, usar filtros de segurança e programas de proteção para bloquear canais, programas, palavras inadequadas e impróprias para a idade do seu filho. Lembrar que seu filho só pode ser deixado totalmente sozinho na internet, no mundo virtual, quando já tiver idade para ir sozinho a metrô, pegar o ônibus, ir na padaria da esquina. Então, é mais ou menos essa correlação. Crianças e adolescentes podem e devem ser expostos à tecnologia digital, aproveitando o momento para desenvolver seu senso crítico e a autonomia também. Mas elas precisam de responsáveis para fiscalizá-los, ajudá-los, orientá-los nesse processo de aprendizagem no mundo virtual. Eu sei que esse tema é bem difícil, né? E assim, a gente está sendo exposto de uma forma assim, eu achei brutal, assim, sem aviso prévio, de repente nossos filhos, em vez de ir para a escola, são expostos à mídia, mas justo eu que queria frear um pouco essa mídia, estou passando as bases do que foi falado em 2016. Com certeza muita coisa vai mudar. Eu acho que algumas coisas para melhor, porque se a gente está usando a ferramenta para a educação, para ajudar os nossos filhos, nós nos conscientizamos que precisamos fiscalizar mais. Quem sabe seja um ganho, né? Espero ter te ajudado. Até a próxima!